Apocalipse, revelação, tem várias interpretações de Apocalipse, né? Mas a minha interpretação é a mais contundente, a mais pesada. Por quê? Porque ela mostra que as 7 cabeças da besta e os 10 chifres não são humanos. São seres de mundos paralelos. São seres malignos. Que podemos chamar de extraterrestres, né? De forças do caos. Então 7 cabeças são 7 impérios cósmicos que querem controlar o planeta. E a 10 chifres são 10 impérios também, mas da raça, da quarta raça, chamada de raça ariana, né? Que é a grande fraternidade branca, que está na Terra agindo fortemente para tentar controlar também a Terra, que são os hiperbóreos e outros povos que vieram de Capela para a Terra. E aqui tiveram um reinado, né? Em portais paralelos, tipo Avalon, Atlântida, Agartha. Eles tiveram reinos avançados, mas daí teve guerra com os anjos e houve um confronto na raça e a raça entrou em decadência. Por isso se tornaram bárbaros. E no princípio dos séculos atacaram o Império Romano, se espalharam pela Europa, chegaram à Ásia Menor. Todos sabem a história dos bárbaros, a saga dos bárbaros. Tanto vikings como os celtas germânicos. Esses povos, eles são oriundos das 10 raças da grande fraternidade branca, né, que estão na Terra agindo também para tentar controlar o planeta. São 10 raças, os 10 chifres da besta. E 7 cabeças são 7 impérios cósmicos poderosos. Então a Bíblia fala ali que 10 chifres iam cair e ia surgir um 8º chifre, que depois toma a cabeça também, que vai dominar tudo. Esse 8º chifre é o reino do Dajjal, sendo o próprio Dajjal o anticristo, um híbrido de humano com alien, criado na abdução. E seu poder será terrível, será grande. O objetivo dele é copiar o reino do Messias, que vai ser a sede de grandes impérios cósmicos a partir de Jerusalém do milênio, depois do reino eterno. Então o Dajjal quer copiar, e também tem os seus exércitos de híbridos, escorpiões, e aliança com outros povos, com outros seres. Ele quer dominar a Terra, e depois da Terra quer dominar o cosmos. Isso está manifesto ali na Apocalipse 12, né? Dragão, aquela guerra cósmica ali contra Miguel. Então, irmãos, a minha forma de ver o Apocalipse é muito radical. Eu não vejo o Apocalipse como nações da Terra, como muitos falam. Não, são os impérios cósmicos que procuram controlar a Terra. Então, esses seres, para os cristãos, são chamados de demônios ou de anjos, conforme o lado que esteja, o lado da luz ou da escuridão, né? Anjos ou demônios. Para alguns cabalistas, chamados de vigilantes. Para os ufólogos, é chamado de reptilianos, de greys, entendeu? Mas são todos os mesmos seres que estão lutando pelo controle do planeta, né? Por isso a besta de 7 cabeças e 10 chifres, sendo que a besta em si, a primeira e a segunda besta é um híbrido, como eu falei já o Dajjal. E a primeira besta, a Maitreya, é o intraterreno, também não é da Terra não, é o mundo intraterreno, e ele também pertence à raça hiperbórea de Capela, onde esteve em Atlântida, e depois foi para os mundos intraterrenos, e agora a missão dele é reinar sobre a Terra. Junto com o Dajjal, né, do Oriente Médio, mas Maitreya vai reinar no Ocidente, aqui na Europa, e vai se passar pelo Cristo, pelo Yeshua, pelo Messias. Por isso está escrito em Apocalipse que vai dizer grandes blasfêmias contra o Criador, contra os seus santos. Por quê? Porque vai dizer que ele que é o Messias, ele que é o Filho do Criador, entendeu? Mas felizmente o reino deles, do Maitreya e do Dajjal, que é o falso Messias,
Vai durar 7 anos só. Depois vai entrar o reino milenar do Messias verdadeiro, que é Yeshua. Ó, 2. Maitreya se diz o Cristo, o Messias iluminado, a reencarnação do Cristo, descendo a terra. Claro que é uma mentira, é enganador. E o Dajjal, ele vai enganar no Oriente, se dizendo também o Messias também. Então serão 2 seres, 2 líderes mundiais, que vão controlar o planeta, né? Infelizmente por 7 anos só. No fim desse período, os anjos vão entrar em confronto e tem os humanos escolhidos, 154 mil eleitos, junto com os vigilantes, que também são aliens da luz. Então a Terra será sacudida e terá grandes mudanças no planeta. Beleza, irmão? Shalom. Não é loucura, é real isso aí. Mas se você acha que é loucura, fazer o quê? No entanto, não há prova que as bestas são nações. Por que não acreditar que as bestas são povos cósmicos que procuram controlar o planeta? Tanto que em Apocalipse 12 fala que o dragão vai invadir a Terra. O que é o dragão? Todos sabem que o dragão é o líder dos reptilianos, né? A Satã. E tem milhões de anjos com ele, milhões de seres. Porque ele fala em Apocalipse 12 que ele vai controlar 1/3 das estrelas. Já controla já. Ou seja, é muito ser, um confronto muito profundo. Isso de Apocalipse é uma cabala profunda, né? É tudo cósmico. É tudo cósmico. Ele fala em 7 estrelas, nas taças, os castiçais, é tudo cósmico. Portanto, irmão, essa é a realidade do Apocalipse. Claro que para muitos vai parecer loucura, mas é a realidade. Olá, povo da promessa, como vão vocês? Tudo bom? Todos os inscritos do meu canal, né? Que a todos que estavam aguardando ansiosamente pelo início dessa nova série que nós vamos começar hoje. Pois é, amados, finalmente nós conseguimos terminar a série dos Mistérios do Pão e do Vinho. Né? Nós temos aí 7 vídeos aí com toda a linhagem do grau luciférico e depois também falando do grau de Yahushua, que culmina na eleição dos 144 mil e da grande multidão, de todos aqueles que recebem Yahushua como seu único e suficiente Salvador. Eles recebem a promessa de Abraão, né? Como está nas Escrituras. E hoje nós vamos falar de mais um assunto bastante sério, que pode soar para muitos como viagem, loucura, ficção e tantas outras coisas, né, amados? Mas eu quando me dispus a falar sobre esses assuntos, eu já sabia que poderiam haver esse tipo de pensamento. Mas no meio de tanta baboseira, mentiras e esquisitices nesse YouTube, por que não falar a verdade? Mesmo que para muitas pessoas soe como mentira, né? Como ficção, teoria de conspiração, etc, etc, etc. Então, para aqueles que estavam aguardando e para todos os outros que não sabem do que eu estou falando, hoje nós vamos dar início a mais uma série de vídeos com o tópico e o assunto chamado A Besta, ou melhor, as 7 cabeças e os 10 chifres da besta do Apocalipse. Amados, sabemos que esse assunto ele é discutido em vários canais, em vários grupos de teologia, em vários grupos de estudos, sites, mas hoje eu venho trazer para vocês algo talvez que muitos canais, sites e outros grupos de estudo talvez não possam ter trazido dessa forma,
com as informações que eu vou trazer para vocês. Muitos, inclusive, comentários de pessoas aqui no meu canal, com a pincelada que eu dei, com um pouco de coisa que eu falei a respeito das 7 cabeças e os 10 chifres da besta, e o mistério das 2 bestas do Apocalipse, algumas pessoas comentaram aí nos vídeos, né, que aquela velha conversa, né, da teologia sobre as 10 cabeças e os 10 chifres, né, as 7 cabeças e os 10 chifres da besta, se os impérios, né, que vieram aí e entraram em confronto com o povo de Israel, que nós conhecemos como Ashurum hoje, e não estão errados, viu? É apenas um lado de ver as coisas, um lado de ver um determinado assunto, é um dos pontos de vista. Eles não estão errados, né? O Império Babilônico, o Império Romano, o Império Medo-Persa, o Império Egípcio e tantos outros, grego, né? O grego-romano, tantos outros aí que escravizaram o povo de Israel e que são vistos aí como os 10 chifres e as 7 cabeças da besta, né? Mas, por um outro lado, nós precisamos perceber. Existiram comentários aqui no meu canal dizendo que não são, e para quem já viu os meus vídeos anteriores e a pincelada que eu dei, onde eu pude dizer para vocês um pouco sobre o assunto, de que se tratavam não só dos impérios que governaram na época da escravidão dos hebreus em vários ciclos de tempo, mas que também são povos alienígenas, são povos de outros mundos, né? Quando eu disse isso aqui nesse canal, né, surgiram alguns comentários dizendo, pegando pelo lado da teologia e do estudo de muitas pessoas a respeito dos impérios e das civilizações que escravizaram o povo hebreu, né, como eu já citei aqui anteriormente. Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Romano e assim por diante. Os egípcios, também comum. Mas eu gostaria e que, como eu acabei de dizer, não estão errados. É um ponto de vista, né? Mas se vocês forem parar para pensar comigo um cadinho, para pensar comigo só um cadinho. Quem são os principais deuses de cada um desses impérios e civilizações citados? Quem era o principal deus do Império Babilônico, da civilização babilônica, né? Nós temos aí alguns para citar: Marduk, temos aí Tiamat, Shamash, o deus Sol, temos o outro também que simboliza o deus lunar, que agora me fugiu a mente, né? Quem é Marduk, pessoal? De onde veio esses deuses? De onde veio essas histórias dos deuses pagãos das civilizações? De onde vieram? É muito simples simplesmente dizer, são ídolos inventados das nações. Não, é muito mais do que isso. A história de uma civilização e de um império, as histórias das civilizações e dos impérios, elas vão muito além do que meros ídolos inventados, né? É toda uma cultura de um povo. Então a gente não pode ignorar aí um rastreio dessa cultura, um rastreio dessas civilizações e dos seus deuses que construíram aí os seus impérios, que são aí base e pilar fundamental, né, da civilização desses impérios, né? E o que a gente encontra? O que a gente já viu em vários vídeos. E também
que muitos de vocês já devem saber, né? Que os deuses das nações são as estrelas errantes, são os planetas errantes, são as estrelas que caíram da sua glória em rebeldia contra o Criador eterno dos céus e da terra, ou das dimensões e da terra, ou dos vários mundos das dimensões e da terra, né? Se você puder compreender dessa forma, o Criador dos mundos, o Criador dos vários reinos, e se você entender comigo que os anjos caídos, cada um deles tinha os seus próprios reinos e os seus próprios planetas nas suas determinadas dimensões, da imensidão de tudo aquilo que Arro fez, né? Você vai poder entender que a queda dos anjos na Terra, no mundo físico onde nós vivemos hoje, gerou aí as histórias das civilizações, porque quando eles caíram na Terra, eles se tornaram matéria, eles se tornaram físicos, e sendo físicos, com uma particularidade da glória de Arro ainda sobre eles, exilados na Terra, eles ainda não estavam aprisionados, né? Na verdade, a prisão deles nas regiões inferiores começa a partir dos nossos mundos físicos, né? Porque o nosso mundo físico material, ele é o início das regiões inferiores e mais baixas do universo, né? A região da matéria grosseira, a terceira dimensão, eles caíram da glória das regiões e das dimensões superiores para o mundo físico das regiões inferiores. E só depois, no advento do dilúvio, e depois, porque eles deram o seu jeito de retornar para o mundo físico após o dilúvio, criando hibridização, continuando a trabalhar com DNA, com engenharia genética, para que eles pudessem retornar em novos corpos, o que deu origem à reencarnação, que foi o que eu já falei para vocês em outros vídeos, é só vocês irem aí nas playlists, fala um pouquinho disso, a reencarnação dos anjos caídos, nos vídeos híbridos e entrantes, parte 1 e parte 2. Então, se vocês conseguirem entender isso, o ciclo sem fim da roda do mundo dos anjos caídos, como está lá no tarô, eles caíram na Terra e, na verdade, eles não foram, eles foram exilados, né? A queda dos anjos é um exílio, né? É um exílio. Eles foram exilados na Terra, exilados das dimensões superiores onde eles viviam, para esse mundo grosseiro e material, da mesma forma como Adão e Eva saíram do Éden, também foram exilados nesse mundo material que hoje a gente vive. Então, e aqui eles criaram os seus reinos, eles pegaram todo o conhecimento que eles tinham. Desculpem, tá, pessoal, pelos cachorros latindo paralelamente ao meu áudio, à minha voz, tá? Eu não tenho como controlar os cachorros dos vizinhos, infelizmente, né? Eu não tenho um estúdio fechado, né? Eu gravo num ambiente aberto, então todo o som que vem de fora interfere no meu áudio, infelizmente. Ainda estamos nesse nível, mas a gente não pode esperar ter uma perfeição de qualidade para poder fazer um trabalho, porque se eu for esperar um momento de tudo estar perfeito, de todos os materiais, de todos os mecanismos serem perfeitos, a gente não faz, a gente não consegue trazer essas informações para vocês a tempo do que precisa ser feito. Então, voltando ao meado do assunto, ignorem os latidos do cachorro, por favor. O som de carro passando na rua, né? Que a minha rua, a minha casa, ela fica de frente para a estrada, onde passa ônibus, carro, enfim. Voltando ao foco do assunto.
eles foram exilados na Terra e se tornando e criando corpos físicos para poder viver aqui, eles criaram seus impérios, né? Criaram as suas grandes cidades, as suas grandes civilizações, porque eles tinham todo o conhecimento que veio com ele das dimensões superiores, dos reinos superiores, né? Dos seus próprios planetas, que nas guerras diversas que eles tiveram com os outros anjos e arcanjos que permaneceram fiéis ao Criador, foram destruídos, planetas inteiros destruídos e eles exilados nas regiões inferiores, onde o nosso mundo, o nosso planeta está situado, na nossa terceira dimensão. E aqui, com todo o conhecimento que eles tinham e com tudo aquilo que eles tinham nas dimensões superiores, as grandes cidades, as arquiteturas celestiais foram trazidas, foram copiadas para os reinos e civilizações que eles criaram na Terra. Dentre essas civilizações, nós tivemos várias, né? Nós podemos aí contar com Hiperbórea, Lemúria, Atlântida, Continente Perdido de Mu e tantos outros aí, anterior até mesmo a Adão e Eva chegarem aqui nesse mundo para serem a coroa da criação. Porque, mais uma vez, eu vou afirmar para vocês, ainda que seja polêmico, Adão e Eva foram a quinta raça a existir na face da Terra. Os anjos caídos criaram as suas civilizações. 10 raças vieram com eles das estrelas a qual eles faziam parte, das constelações que eles faziam parte. E não entendam isso como uma negação da Terra plana. A Terra plana, ela não... A existência de outros mundos, dimensões e planetas, ela não apaga a veracidade da Terra plana, porque somos todos o cosmos, né, chamado, o universo chamado, são as águas primordiais da criação. E dentro desse mar primordial das águas primordiais, existem vários aquários. Entenda os mundos e dimensões como vários aquários dentro de um mar celestial imenso. Então, as estrelas, constelações, elas estão nos firmamentos de cada uma desses aquários celestiais, né? Chamado de mundos e dimensões. Uma coisa muito complexa, muito tensa, mas eu creio que se vocês forem para o secreto e pedirem a Yahoo direção e sabedoria para conhecer essas coisas, ele vai conceder a vocês segundo a sinceridade do coração de cada um e segundo a vontade dele também. Mas então não entenda que a existência de mundos, dimensões, planetas, aliens e etc, 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 e venham aí a obscurecer a veracidade da Terra plana. Não, os mundos são planos dentro de um aquário, né? A parte de dentro dos ovos, os ovos cósmicos diversos que existem, é plano. Dentro de um aquário como é que se diz? Circunflexo. Então, voltando ao foco, eles foram exilados de seus mundos, de seus reinos, com os seus povos, né? Se você conhece aí que cada criação tinha a sua casta, as suas raças, né? Assim como existe a raça humana, existem raças de outros seres, de outras criações que Yahoo fez na sua multiforme sabedoria. E essas raças, elas foram exiladas para a Terra, para as regiões inferiores, para as regiões físicas de terceira dimensão. E aqui eles começaram a usar todo o conhecimento que eles tinham, copiar as cidades celestiais e criarem aí as primeiras raças aqui, híbridas com vários povos, e nós vamos ver isso com detalhes nesse vídeo, em outros, né, de continuação.
nós vamos estar vendo aí que muitos deles existem também humanos de outros ciclos, de outros tempos, e em outros mundos também existem seres humanos que não são da origem de Adão, né? É muito complexo, tá, meus queridos? Mas vocês precisam saber. Você pode não concordar, você tem todo o direito de não concordar, está no direito de cada um, mas realmente é isso que aconteceu. Essas são as informações que eu tenho, né? Existem humanos também em outros mundos, né? E muitos deles passaram pelos mesmos processos que nós estamos passando na Terra hoje, e eles conseguiram vencer o caos nos seus mundos, eles conseguiram vencer o pecado, eles conseguiram permanecer fiéis a Yahweh e a Yahushua, conseguiram permanecer fiéis ao Criador. E hoje vivem em dimensões superiores, né? Passaram pelo mesmo ciclo de transição. E hoje é a nossa vez, né? É a nossa vez de passar por esse processo de escolha. A terceira dimensão, o mundo da fisicalidade, o mundo da matéria, é o mundo onde a gente passa pela escolha, de escolher entre a luz e a escuridão. E voltando ao foco do assunto, esses povos que se rebelaram contra o Criador, eles simplesmente foram exilados na Terra e eles criaram os seus reinos, criaram as suas civilizações avançadíssimas, trouxeram conhecimento para os humanos que estavam aqui antes de Adão. Eles trouxeram alteração de DNA para aqueles humanos que estavam aqui antes de Adão, fora do Éden, né? Criaram os seus híbridos, a serpente do caos, Terron Hassatan, conseguiu implantar o seu DNA serpentário na genética humana, até chegar a vez de Adão e Eva passar por este processo. E aí então, os filhos de Adão e Eva, juntamente com os humanos alterados anteriormente, que estavam fora do Jardim do Éden, né? Adão e Eva viviam isolados das outras civilizações que existiam fora do Éden. E se você acha que a Bíblia não fala sobre isso, é só você, analisar, e eu já falei isso em vídeos anteriores, que raio de lugar era a terra de Nod, aonde Caim, quando se afastou da sua família, foi habitar, né? Será que era uma terra que não tinha nada, terra de ninguém? Não. Se você estudar o ocultismo, estudar a história das sociedades secretas, né, você vai descobrir que a cidade de Nod era a civilização dos anjos caídos, materializados aqui na Terra, que criaram cidades que foram cópias das cidades celestiais que eles conheciam nas regiões superiores. E sendo assim, a gente pode entender que havia sim outros povos fora do jardim. Fora do jardim do Éden havia outros povos. E de onde eram esses povos? Quem eram, por exemplo, os sumérios? Os sumérios, eles não eram do mesmo tipo de Adão e Eva, da mesma criação de Adão e Eva. Os sumérios eram anteriores a Adão e Eva. Por isso existe tanta confusão ao compreender a história adâmica e a história da civilização suméria, onde os
Os manipuladores de massa, os ocultistas e os esotéricos tentam descredibilizar a escritura que hoje foi compilada na Bíblia para dizer que a Bíblia, a história de Adão e Eva, foi uma cópia, foi um plágio da história da civilização suméria. Mas isso não é verdade, queridos. É porque eles esconderam das pessoas que Adão e Eva foram a quinta raça sobre a Terra. Antes da criação de Adão e Eva, já existiam os sumérios vivendo fora do Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi uma criação, foi um espaço criado exclusivamente para Adão e Eva. Fora do Jardim do Éden, aqui na Terra, existiam outros povos que vieram junto com os exilados Desculpa, amados, de tanto barulho que passa de carro nessa rua, de cachorro latindo mais uma vez. Mas vamos continuar, não vamos perder o foco. Os sumérios foram outra raça humana que foi criada na Terra, que foi alterada com a vinda de 10 povos, de 10 estrelas, onde habitavam várias raças de anjos que foram conhecidos posteriormente como anjos caídos. A história dos Anunnakis, dos deuses que desceram do céu e procriaram com mulheres humanas, isso realmente aconteceu paralelo à vida de Adão e Eva no jardim, né? Os sumérios foram alterados, os Anunnakis, que são híbridos com anjos caídos, eles pediram, né, àqueles humanos que não vieram da mesma matriz, se pode se dizer assim, de Adão, que foram criados pelo Criador, mas não foram criados como Adão foi criado, com a própria mão do Criador moldando e soprando o fôlego de vida. Eles foram criados a partir da semente dos arcanjos do Criador, que são responsáveis em semear a vida nos mundos, tá? Então é uma outra história também. Então, e eles passaram pelo mesmo processo de escolha e eles se corromperam com esses seres que vieram para cá. E esses seres pediram para eles construírem grandes pirâmides, grandes zigurates, e no topo dessas pirâmides haviam câmaras onde as prostitutas rituais eram usadas para que os Anunnakis tivessem as suas relações com as mulheres da Terra e elas procriassem os seus híbridos, que foram conhecidos como Nefilim, ou gigantes do passado, que era uma forma deles voltarem para esse mundo, né? Porque o corpo mortal, como eles estavam condenados a viver em corpos mortais, uma hora o corpo envelhecia, o corpo se deteriorava e eles tinham que dar o jeito deles de voltar para esse mundo de novo, né? E então tem toda essa questão, né? Então nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas raças que constitui tanto as civilizações dos pagãos, né? Que constitui todo a questão dos impérios babilônico, medo-persa, greco-romano e egípcio, né? Como eu estava dizendo, quem era o deus egípcio? Quem era Ra? Quem era Apófis? Quem era Ísis? Quem era Nut? Quem era Horus, né? Tão conhecido. Quem era Sete? Né? Quem era Bastet? Quem eram esses seres que foram cultuados no Egito como deuses e como fundadores do Egito? Que muitas histórias egípcias e muitos rastreios históricos e arqueológicos afirmam que a civilização egípcia ela foi montada
a partir da destruição de Atlântida, que os mesmos seres que habitaram em Atlântida, que habitaram em Hiperbórea, que habitaram em Lemúria, criaram e trouxeram conhecimento para os egípcios, né? Quem eram esses seres? Ra, Horus, Ísis. Quem era Sete? Quem era Quem era Tote? Quem eram esses seres que constituíam aí as divindades egípcias? Quem eram os seres que constituíam as divindades babilônicas? Quem eram os seres que constituíam as divindades medo-persas? Quem eram as divindades que constituíam? Quem eram as divindades que constituíam aí os deuses da Grécia e Roma, que são tidos hoje como as civilizações que compõem a besta do Apocalipse? Você quer saber mais sobre isso? Você quer entender um pouco mais sobre cada uma dessas civilizações? E quem eram esses deuses que construíram esses grandes impérios que sempre foram inimigos de Israel, das tribos de Jacó, dos descendentes de Abraão? Você quer saber de onde vieram e quem são cada um deles e como até hoje eles continuam no governo mundial e manipulando as nossas vidas e a vida de muitas pessoas? O que eles têm a ver com a dispersão dos hebreus, com a morte de Yahushua? O que isso tem a ver com o que vai acontecer daqui a não pouco tempo, daqui a alguns aninhos só, onde eles vão mostrar as suas caras e a realidade de quem eles são? Você quer deixar para saber disso, para conhecer isso na hora em que acontecer? Ou você quer saber agora aquilo que eu tenho para te falar? Ou melhor, nessa série de vídeos. Então, fica com a gente aí. Esse vídeo foi um vídeo introdutório, tá bom? Um vídeo de introdução. Um vídeo de introdução a essa série de vídeos. Eu vou encerrar essa introdução e logo a gente vai dar início aí aos assuntos e a explanação sobre essas 7 cabeças e 10 chifres da besta, que vai compor o mesmo corpo, que já compõe um corpo nesse fim dos tempos, ok? Nesses últimos dias. Se você quer saber antecipadamente com que você que sente no seu coração que você é um eleito de Arro para os últimos dias, com que nós vamos ter que lidar revestidos de toda a armadura espiritual, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo e do que aqueles que estão no mundo. E Arro vai colocar todos debaixo dos nossos pés, de todos aqueles a quem ele chamar e que permanecer fiel até o fim. Então, queridos, aguarde os próximos vídeos e a gente vai trazer com detalhes quem são esses povos. De onde vem a magia dos 22 dragões, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, que a gente vai explanar melhor esse assunto. Muito obrigado por escutar até aqui e até o próximo vídeo. The world is changed. Much that once was is lost, for none now live who remember it. History became legend. Legend became myth. And some things that should not have been forgotten were lost. It's wonderful to see you, Gandalf! Go on, Sam. Ask Rosie for a dance. Go on.
This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. He needs only this ring to cover all the lands of darkness. What must I do? The ring must be taken deep into Mordor and cast back into the fires of Mount Doom. Sauron's forces are already moving. Come on, Frodo! They will find the ring and kill the one who carries it. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Carry the face of us all, little one. We're coming too! Mr. Frodo's not going anywhere without me. You will face the evil, and you will defeat it. They are coming. We must turn back! No! If you want him, come and claim him. We might have made a mistake leaving the Shire, Pippin. Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. We're not alone. Gollum. Let's just tie him up and leave him. No! Gandalf told me your life was a sad story. Smeagol. What did you call me? You know the way to Mordor. It cannot be. You fell. I come back to you now, at the turn of the tide. Who now has the strength to stand against the union of the two towers? Our friends are out there. They cannot fight this war on their own. A new power is rising. Its victory is at hand. It is an army bred for a single purpose, to destroy the world of men. Let them come. Where is she? The woman who gave you that jewel. It's the ring. Frodo! It's taken hold of you. There is nothing for you here, only death. There is still hope. The enemy will never let Aragorn come to the throne of Gondor. It is time. Give him the sword of the king. Become who you were born to be. Every day, Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? Come, Master. Come to Smeagol. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. This is your test. Every path you have trod through wilderness, through war, Whatever happens, stay with me. has led to this road. We cannot achieve victory through strength of arms. Not for ourselves, but we can give Frodo a chance. You come to it at last. Seas and mountains flow, and we
Even the smallest person can change the course of the future.